Eu acho super interessante como os vídeos desse canal, eles às vezes têm mais visualizações um que os outros. E os vídeos sobre migrânia vestibular, eles sempre têm poucas visualizações e vocês estão perdendo a doença, que é uma das doenças mais comuns que causam tontura. Então, eu sei que é comum e quase todos os pacientes que eu faço diagnóstico de migrânia vestibular, eles chegam aqui na minha frente e falam: mas eu não tenho muita dor de cabeça, eu tenho raramente, não me incomoda. Ou vem uma dor de cabeça junto com a tontura que não me incomoda e às vezes nem vem a dor de cabeça. Por que é no diagnóstico é enxaqueca? Gente, enxaqueca, migrânia não é dor de cabeça, tá? Tira isso da sua mente. Eu sei que você ouviu isso sempre, mas se você tá aí buscando informação sobre tontura, esse é o principal paradigma que você precisa quebrar. Enxaqueca não é igual dor de cabeça. Enxaqueca ou migrânia, que são os dois nomes que a gente utiliza, é uma síndrome de hipersensibilidade a estímulos. Estímulos que podem ser hormonais, tireoide, hormônio feminino são os principais. Alimentares, então, e podem existir alguns alimentos que geram essa hipersensibilidade, geram uma crise. Luminosa. Luminosa é uma das principais hipersensibilidades de quem tem migrânia, tanto para seu gatilho para crise de tontura, quanto para seu gatilho de uma possível dor de cabeça. Estímulo de movimento, então tá lá no carro, no ônibus, no metrô e fica passando meio mal, meio enjoado, às vezes tem até uma crise de tontura ou dor de cabeça, é isso que a gente chama de cinetose. Estímulo, som, estímulo de som. Som também é outra coisa que incomoda bastante quem tem migrânia. E às vezes o som não precisa estar alto, pode estar num volume considerado adequado. Tudo isso acontece porque o cérebro de quem tem migrânia, a gente dentro do cérebro tem dois sistemas, um sistema que estimula e um sistema que inibe. Os sistemas têm que estar em equilíbrio. O cérebro de quem tem migrânia é diferente. O sistema que estimula tá sempre lá em cima, tá sempre mais forte. Qualquer farpinha, ele grita, ele acende. Ele gera todo o mecanismo da migrânia. Outro estímulo também importante, para eu não esquecer de falar aqui, é cheiro. Cheiro também é um fator que pode desencadear crise de tontura e de dor de cabeça. Então tira da sua cabeça que migrânia é igual dor de cabeça. O próprio critério de migrânia, eu já coloquei no vídeo aqui, não precisa ter dor de cabeça nas crises. Ela só precisa ter um fator enxaquecoso, ou seja, o incômodo com a luz e o som, piorar com atividade física, com movimentação, com qualquer movimentação do seu dia a dia. Gente, e aí, às vezes acontece de paciente vir com diagnóstico, um exemplo clássico de Meniere, que é uma doença que tem um nome, é super famosa, mas é super rara, e ser enxaqueca, porque a enxaqueca também dá zumbido, também dá ouvido entupido, e esse zumbido pode ser junto da crise, fora da crise, antes da crise, ser a aura, ser a parte inicial, porque a enxaqueca é dividida em fases. A fase de pródromo, que é uma fase que pode durar aí algumas horas ou até mesmo dias, em que acontece uma irritabilidade, em que a pessoa pode ter alguns que a gente chama de craves, assim, uma vontade de certos alimentos, e aí, tanto que é por isso que a gente tem muito cuidado de restringir alimentos para pessoas que têm enxaqueca, porque a gente não sabe se aquilo é um gatilho para crise ou aquilo faz parte da própria crise, que naquele momento de crise ela vai buscar aquele tipo específico de alimento. A pessoa pode ter aura visual, né, ter mudança visual, e tem inúmeras mudanças. Eu quero gravar vídeo falando dessas mudanças e falando mais a fundo da enxaqueca, porque vocês não dão bola para enxaqueca. E pensando numa tontura que vem em crises, vem em várias crises, ela é mais comum que a VPPB. Pensando assim, a longo prazo, né? A VPPB, ela acontece muitas vezes uma vez só. Você tem aquela crise de VPPB e depois que colocou o cristal no lugar, né? A VPPB é a doença dos cristais. Colocou o cristal de volta no lugar, não fica voltando. Tem uma recorrência de VPPB, é raro. Já a enxaqueca não, e a enxaqueca é, que a gente chama, ela é um grande camaleão, ela consegue imitar muita coisa, porque ela é uma doença neurológica, uma doença que tá no cérebro. Então ela consegue parecer uma VPPB e a tontura ser posicional. A pessoa deita e sente tudo rodando muito parecido com a VPPB. A tontura pode ser espontânea, a tontura pode ser desencadeada pelo movimento da cabeça, junto do movimento da cabeça. Ela é o grande camaleão, e quando tem algumas características que a gente já vai pegando assim da pessoa na história, ela fica de hipótese ali, porque ela é muito comum. Então esse vídeo é curtinho para te chamar a atenção, espero que você assista e aí você vá assistir, vou colocar aqui linkado
o vídeo de migrânia vestibular. Veja os critérios e considere essa possibilidade para você, porque é uma doença bem comum, é uma ideia que tem que conversar com o seu médico. Aí você pergunta, mas aí, como a doença neurológica eu tenho que tratar com o neurologista? Depende, porque ela não é só neurológica, ela afeta o nervo do labirinto, ela também afeta o labirinto, podendo gerar aquele aumento da pressão do líquido que a gente chama de hidropsia, similar ao Meniere. Então é uma doença que ela caminha entre a otoneurologia e a neurologia. Da mesma forma que neurologista trata a doença dos cristais soltos, que fica no labirinto, e você pensaria que seria do otorrino, a gente também acompanha alguns pacientes com migrânia que estão mais pro nosso lado. Então a gente acompanha paciente que tem a migrânia. E claro, cada um tem que saber até onde seu braço alcança no tratamento. Então muitas vezes acompanha em conjunto com o neuro. Às vezes começa com o otorrino. Eu tive uma paciente recente que veio com um quadro bem diferente, bem florido. Ficava até uma dúvida se o que ela tinha era migrânia vestibular ou se ela tinha uma epilepsia vestibular, tá? Crise convulsiva, que é na área de equilíbrio do cérebro, gerando sintoma de vertigem. Isso é uma outra possibilidade de doença. Não falo muito aqui porque é uma doença que eu não trato, mas eu quero ver se um dia eu trago também um pouco de informação só para você saber dessa possibilidade. Então, nessa caso dessa paciente, eu encaminhei para acompanhar com o neurologista. Em outros casos, eu mesma acompanho. Claro que o seu médico tem que saber onde a mão dele alcança e você também tá ciente que as especialidades, elas se cruzam e os médicos precisam, às vezes, da ajuda um do outro para determinados sintomas, ajustes de medicação. O importante do vídeo na verdade, não é quem é o especialista, é você olhar, dar atenção para essa possibilidade, porque ela não é incomum. Tontura que vem em crises, ou seja, não é tontura que é contínua, a tontura que vem em crise, se repete várias vezes ao longo da vida, é a causa mais comum, é a migrânia vestibular.